é mais um podcast diretamente do Spirit Summit 2025, no segundo dia. Eu sou a Emanuele, sou sócia e diretora operacional da TES. E eu estou aqui com ele, que é meu sócio, tributarista da TES, Diego Alves. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que está bem alta, porque já está batendo na porta e pouca gente está se preparando, que é a reforma tributária. 2026 a gente já tem algumas mudanças. E eu vou fazer aqui um bate-papo com o Diego para a gente conseguir entender os principais desafios, oportunidades, o que a gente precisa fazer de fato. E Diego, primeiro eu queria entender com você o porquê que a gente precisa de uma reforma tributária tão urgentemente. O Brasil, ele historicamente tem um cenário tributário muito complexo, né? Então, assim, desde a Constituição Federal, lá de 88, até agora, já foram editadas mais de 500 mil normas fiscais. Então, assim, é humanamente impossível você sintetizar tanta informação e aplicar de forma eficaz na empresa. E o que isso gera? Gera insegurança jurídica. Então, hoje as empresas, muitas vezes, elas têm que recorrer a jurídico para conseguir ter um benefício fiscal, ter uma redução de carga tributária e, consequentemente, isso vai para o litigioso. Então, a gente tem uma alta demanda de processos litigiosos sobre a parte tributária. Já existem estudos que 1/3 do PIB hoje está parado atrelado a processos, porque de tanta complexidade isso vai se amontoando. Um processo desse leva em média 7 anos para ele ser julgado do início ao fim. E também a gente tem a questão da guerra fiscal entre os estados. Os estados foram criando benefícios fora do CONFAS, que é o órgão regulamentador federal. Então, cada um foi puxando a corda para o seu lado. Isso criou uma desestrutura de forma que desestimulou várias coisas na parte tributária. E temos também a parte de investimento. Pensa uma empresa de fora que foi investir no Brasil. Ela olha, ela não consegue ver na cadeia quanto que ela pagaria de imposto, porque hoje o Brasil trabalha de uma forma que é imposto sobre imposto. O imposto está embutido. Então, isso, para quem está fora do Brasil, é muito complexo de entender o nosso sistema e pensar em investir no nosso país. Legal. A gente sabe que a ideia é simplificar e unificar alguns impostos. Isso. A gente não sabe se vai aumentar, diminuir carga tributária, o que vai acontecer. Eu queria entender um pouquinho melhor quais vão ser de fato as mudanças, principalmente nesse primeiro momento, assim. Tem muita gente que, quando pensa em reforma tributária, pensa em redução de carga tributária. Sim. O foco não é esse. O foco é uma simplificação. Hoje, então, nós temos os impostos indiretos, que são aqueles impostos atrelados ao consumo. Então, vamos elencar 5 deles: ICMS, PIS, COFINS, ISS e IPI. Esses impostos serão totalmente extintos e darão espaço a mais 2, que será o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse IBS ele vai ser de responsabilidade dos estados e municípios. E teremos o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é destinado à União. Então, PIS e COFINS vira CBS, ICMS e ISS vira IBS, tá? E sobre o IPI, ele será reduzido a 0, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Porém, para manter o benefício da Zona Franca de Manaus, se uma empresa que está fora da Zona Franca produz algum produto que também produz na Zona Franca, ele terá uma alíquota menor de IPI sobre isso. E também será criado o imposto seletivo, que é famigerado Imposto do Pecado, que ele não tem um fundo arrecadatório. A função dele é desestimular o consumo de produtos que façam mal à saúde e ao meio ambiente. Então, basicamente, nós teremos a substituição desses impostos antigos, porque cada um desses impostos que eu citei, ele tem legislação própria, forma própria de apurar, então ele gera toda essa complexidade. Já os novos impostos, por mais que eles sejam 2, eles terão uma aplicação única. Então sempre vai existir o IBS e a CBS, nunca vai existir só um ou outro. Não vai existir crédito para um e não para o outro. Então eles vão caminhar juntos, será uma alíquota única
por isso que eles chamam de IVA dual, né, que essa nova forma de tributação no Brasil, chamado IVA, é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele já é amplamente utilizado no mundo inteiro. Hoje, mais de 170 países utilizam essa forma. Então, aquilo que eu disse anteriormente, de quem está de fora investir no Brasil não entender, ele vai passar a entender o nosso sistema tributário. Então, ele vai entender que o Brasil, então, hoje ele tem um IVA. Por mais que seja dual, isso não é, digamos assim, algo que será só nosso. Já existe outros países, salvo engano, a Índia, Canadá, já trabalham com IVA dual também. Então nós teremos uma simplificação. A partir de 5 impostos, eles viram 2, mais o imposto seletivo, numa tentativa de simplificar o processo tributário brasileiro. E além disso, ainda continua o imposto de renda e contribuição social, não muda. O imposto de renda e a contribuição, ela não é, esses impostos, eles precisarão também de uma reforma do imposto de renda, mas com a reforma tributária atual, eles não sofrem mudanças. Ele continua da mesma forma que nós já conhecemos, até que seja publicada uma regulamentação sobre reforma para o imposto de renda. Tá, entendi. E falando um pouquinho do nosso estado, assim, hoje ele é muito atrativo para as empresas, grandes empresas, por causa dos incentivos fiscais. E muito se fala sobre o fim dos incentivos. Me explica um pouquinho melhor se é isso mesmo, vai acabar, não vai acabar, como que fica nosso estado no meio disso? O Espírito Santo, historicamente, ele criou o benefício fiscal para atrair empresas. Então, assim, parece até engraçado falar, né, que o nosso estado abriu mão de arrecadação, porque ele cedeu muito benefício fiscal, mas com isso ele trouxe muitas empresas. Então hoje, se você pegar os maiores arrecadadores de ICMS, que são os atacadistas e, em segundo lugar, os industriais, são empresas amplamente incentivadas no nosso estado. Porém, com a reforma tributária visando acabar com a guerra fiscal, os incentivos fiscais, a forma que nós conhecemos, onde os estados hoje fizeram legislações internas permitindo isso, ele vai acabar. Então, todos os benefícios que nós conhecemos, Compete, Investe, ele já tem a data fim dele, que é 31/12/2032. A partir disso, nós só teremos o benefício fiscal que for atrelado à reforma tributária. Agora, falando do nosso estado, o Espírito Santo ele precisa criar mecanismos para suprir essa perda de arrecadação. Ele vai perder essa competitividade, mas algumas coisas elas são amplamente vantajosas para o nosso estado que não vão embora com benefício. Nós temos uma posição geográfica muito favorável, nós temos ainda parte do nosso estado incentivado pela SUDENE. Então a SUDENE é um benefício fiscal atrelado ao imposto de renda. Ela então não vai acabar. Então a gente tem, além de ter uma posição estratégica, a gente ainda permite que várias empresas do norte do nosso estado se beneficiem com a SUDENE. Então o Espírito Santo vem trabalhando muito também com o adensamento da cadeia produtiva. Nós, até na tese, presenciamos recentemente empresas de São Paulo vindo para o Espírito Santo, porque as empresas aqui querem que os fornecedores estejam aqui. Pra cá, Isso é uma forma, esse adensamento é uma forma de deixar essa corrente, esse elo mais forte, né? Então, o Espírito Santo vem trabalhando em cima disso. Então, assim, ele pode passar por alguns problemas, mas nós temos totais condições de contornar essa situação. Legal. Eu vejo que é hora do setor público e privado se juntar também para as outras potencialidades, turismo. Turismo no Espírito Santo. Tem muita gente que acredita que vai ser um dos pontos fortes que possa vir ter mais evidência com isso, né? Já tem matérias que o Espírito Santo está entrando até em rota marítima para cruzeiros pararem por aqui. Então a gente precisa de fato investir naquilo que a gente não está fazendo tão bem. Existe sim investimento no turismo, a gente tem um potencial enorme muito maior, que a gente pode explorar muito mais. E falando um pouquinho mais a curto prazo, porque as pessoas imaginam que a reforma está longe, é só em 2030, não vai acontecer. 2026 já tem mudança. Então como que a gente se prepara para o que já está batendo na porta, para 2026? As mudanças para 2026, elas acontecerão de forma que as empresas precisarão já em 25 pensar nos seus RPs, adequar eles, porque irão mudar a forma de emitir documento. Então esses novos impostos, eles já sairão nos novos documentos.
Então, eles terão em 2026 1% já desse imposto, né? Então, mas esse 1% ele será apenas informativo. Para quem? Aí tem a pegadinha. Para as empresas que fizerem o dever de casa, mandarem as suas obrigações acessórias no prazo, em dia, conforme a legislação, elas não sofrerão esse aumento tributário de 1%. Esse 1% passa a ser informativo e não arrecadatório. É como se fosse uma alíquota teste para quem se adequa. Uma alíquota teste, isso daí. Então ela precisa hoje, a curto prazo, se organizar, entender essas mudanças, igual nós tivemos a nota técnica agora da INFE, trazendo campos para dentro da nota fiscal, alinhar com sua contabilidade e junto à RPs o que ela precisa se organizar para que esse 1% não venha a ser de fato arrecadatório e sim informativo. E nesse momento, qual que você acha que é o papel fundamental na contabilidade? Contabilidade fazer o que ela sempre deveria ter feito, que é entender do negócio do seu cliente, estar perto dele, ser consultiva. A gente vai ter a oportunidade aí com a transição será muito grande, né? Nós vamos começar aí efetivamente em 2026 com já mudanças até 2029, até 2032, né? 29 começa do ICMS, mas ela finaliza em 32. Então a contabilidade ela tem um papel muito importante nisso. Ela vai precisar alinhar com seus clientes, entender de fato os impactos da reforma tributária, fazer planejamento tributário, entender se o seu cliente precisa mudar a precificação de produto. Então, assim, o contador vai ter o papel que ele sempre deveria ter dentro da empresa, que é ser consultivo, que é estar ao lado do seu cliente, entendendo o negócio e não ser uma contabilidade apenas de gerar guia e mandar no final do mês. Não, ele tem que ser uma peça estratégica dentro da empresa. Legal. Eu vejo que a gente fala muito sobre a reforma ser uma oportunidade para quem se antecipa, então acho que esse é o momento de se antecipar, de fazer o dever de casa, que precisa ser feito. Com certeza. Quem se antecipar vai sofrer menos com o impacto, já vai entender, né, o impacto que isso vai causar na empresa e já tomar algumas medidas. Internamente na TES nós já começamos a fazer algum teste e nós já vimos que muitos dos nossos clientes nós precisaremos refazer toda a engenharia tributária que já foi criada para evitar que lá na frente ele sofra uma alíquota que muitas vezes pode até tirar ele do mercado. Então, hoje as empresas, contadores, eles precisam parar de fato e já começar. Não é nem começar. Quem está começando agora já está começando tarde. A gente já está fazendo isso. Então, quem não está fazendo, que comece a fazer, porque os impactos serão enormes. Então, precisa se estruturar, precisa fazer cálculo, precisa se planejar para que tenha uma transição saudável e lá em 2033, quando começar, você já saber o impacto que isso vai causar no seu negócio. Perfeito. É isso, Diego. Eu sei que o assunto é extenso, tem muito mais, mas basicamente é um resumo aqui para a gente conseguir tirar algumas dúvidas, entender um pouquinho melhor do cenário, próximos passos. Isso é um bate-papo, a gente vai estar fazendo sempre eventos voltados para esse tema. Os próximos eventos a gente pensa até em criar pontos específicos, né? Falar de agro, falar de indústria, falar de comércio. Muita gente tem preocupado com o Simples Nacional. As particularidades mesmo das empresas. Né? É uma lei muito extensa, ela vem sofrendo alterações. Recentemente já saiu até uma portaria colocando algumas empresas como teste, então já tem mais ou menos umas 50 empresas aí que foram escolhidos pela própria Receita Federal para fazer o teste. Então, assim, é um tema em alta, a gente está antenado nele e vamos trazer mais conteúdo sobre ele. Show. É isso, obrigada, Diego. Muito obrigado pela oportunidade, contem com a gente. E esse foi mais um PodTES.